Salve Maria! Estou de volta, né? Com o cabelo agora cortado, né? Tirei para lavar. Daqui a pouco eu volto. Bem, 3 coisas antes da gente começar esse vídeo. Eu gostaria primeiramente de agradecer muito vocês, porque o meu último vídeo bateu 1000 visualizações hoje, se eu não me engano. E, tipo assim, eu não esperava, eu fiquei surpreso. A interação que teve das pessoas que curtiram, que comentaram. Pretendo ainda responder todos, pelo menos mandar aquele coração. E eu estou muito feliz, para mim é muito gratificante ver que está dando resultado, vocês estão gostando, e eu pretendo melhorar cada vez mais, sabe? Não parar por aqui, isso aqui é só o início, né? Segunda coisa, teve um irmão que ele acabou dando uma dica de que eu deveria tocar o vídeo inteiro e depois comentar. Não dá para fazer assim, eu vou te explicar por quê. A plataforma, o YouTube, o algoritmo, ele não gosta desse tipo de abordagem, porque ele entende que eu estou só pegando um vídeo, copiando e jogando no meu canal. E aí a entrega cai, acontece um monte de coisa ruim. Então, eu tenho que ficar pausando e comentando. Até porque, se eu não fizer isso, eu acabo perdendo o raciocínio, né? Me perco na argumentação. Então, eu vou continuar fazendo assim porque a plataforma, ela pede. E a terceira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. O objetivo não é atacar ninguém aqui. Por exemplo, hoje eu vou reagir ao Mário Persona. Meu objetivo não é atacar a pessoa do Mário Persona. O que a gente combate aqui são ideias. Então, a pessoa do Mário Persona, eu respeito, eu tenho um profundo respeito, até porque é um ser humano, é um cristão. Então, não é meu interesse aqui atacar a pessoa dele, e sim a ideia. Até porque eu já vi no Twitter, que ele tem muito respeito também pelos católicos, apesar dele atacar muito a nossa teologia, né, a nossa fé, mas as pessoas católicas ele tem muito respeito. Outra coisa que eu gostaria de pedir é orações por ele, porque ele esteve enfermo. Eu não sei como é que está agora, mas ele esteve bastante doente, internado, então eu peço orações pela saúde dele também. E hoje, como é que vamos fazer? Vamos reagir a esse vídeo aqui, ó. Como convencer católicos do pecado da idolatria, né? Lembrando, eu sou ex-protestante, né? E desde que eu me tornei católico, eu nunca vi um católico cometer idolatria. No início eu achava, né? Mas hoje em dia, eu posso te falar, pelo que eu entendo hoje, eu nunca vi um católico sequer cometer idolatria. E a gente vai entender isso melhor. Deixa eu só confirmar se o OBS está registrando tudo. Oi? Ok. Está registrando. Vamos lá então. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram. Gostaria só de lembrar uma coisa, olha eu já interrompendo aqui. Mário Persona, ele tem um currículo muito bom, né? Então ele é uma pessoa letrada, estudada, autor. Então assim, eu já estudei muito com ele. Então assim, não é uma pessoa desprovida de conhecimento. Ele conhece muito e ele conhece muito da Bíblia. Então, eu estou lidando com uma pessoa que sabe muito, sabe? Principalmente de Bíblia e de vários assuntos. Ele tem um currículo muito grande mesmo. Inclusive, eu não encontrei, mas eu acho que ele é professor de português também. Ele dava aulas de português. Inclusive, quando eu estava estudando para concurso, eu cheguei a ver alguns vídeos dele. Mas vamos lá. Sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como convencer os católicos de que a idolatria é pecado se eles não se consideram idólatras. Eles acham que as suas imagens são apenas objetos de culto ou veneração e não ídolos propriamente dito. Eu sei bem o que os católicos dizem, porque eu também já fui um católico. Então, baseado no vídeo passado,
A gente já viu que nem sempre quando a pessoa disse que era católica, ela foi católica de verdade, né? Ela foi católica, ela foi sabor católica, né? Mas às vezes assim, a pessoa foi católica e não sabia nem fazer um exame de consciência. Geralmente é esse nível. Muito raramente uma pessoa que lê o catecismo ou que com essa história da igreja, os concílios, os documentos, vira protestante. É muito difícil. E isso é como olhar, né? A explicação era sempre essa, era como olhar para a foto de alguém que nós gostamos muito de nos lembrar daquela pessoa. Então nós temos a foto num quadro, ou temos uma imagem sobre a cômoda, ou algo assim. O que eu não enxergava na época era como alguém poderia construir uma basílica, e deixa eu explicar aqui, eu me converti a Cristo, e quando eu me converti ninguém me falou de igreja nenhuma. Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida, num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na igreja católica que os protestantes não eram de Deus, então eu tinha que ficar longe dele, minha mãe. Aprendeu errado, né? Porque na verdade o Concílio Vaticano II já definiu que os protestantes são católicos imperfeitos. Então eles creem na Trindade, eles têm um batismo que muitas vezes é válido, inclusive o meu foi. Então não é bem assim não, tá, ô senhor Mário Persona? Os protestantes, católico que fala que protestante não é de Deus, ele não conhece a própria doutrina da igreja, né? Porque se eu sou protestante, mas foi a única coisa que me foi apresentada e minha consciência não me permite ser católico, né? Porque me falaram essas coisas aí de idolatria, eu posso muito bem ser salvo. Por quê? Porque vai ser de acordo com a minha consciência. Deus vai me julgar de acordo com a minha consciência. Então quem te falou isso aí, apesar que ele já é um senhor bem de idade, né? Pode ser que ele tenha vivido a era pré-concílio, né? Antes do concílio a igreja católica era bem fechada. Depois deu uma abertura. Ele me ensinava a ficar longe. Mas e quando eu me converti nos tempos de faculdade, eu falei, bom, agora eu sou cristão, agora eu creio em Cristo. Deus falou muito. Agora eu sou cristão. Então quer dizer que antes de 1517, quando teve o cisma protestante, não existia cristãos, né? O cristianismo foi criado por Lutero. Eu fico tentando, igual eu falo, é uma pessoa estudada, mas eu fico tentando entender esses argumentos. Eu não sei, eu não consigo entender, sabe? Uma pessoa que usa uma linha argumentativa dessa. Basicamente ele falou que católicos não são cristãos, né? Mas peraí, o cristianismo foi inventado em 1517? Como assim, senhor Mário Persona? Vamos continuar. Muito forte comigo através da sua palavra e através de um não católico que pregou o evangelho para mim na faculdade, mas nunca falou para eu ir em nenhuma igreja, nunca disse nada. Ele pregou o evangelho, pregou Cristo. Lembrando, gente, Mário Persona é desigrejado, tá? Ele não frequenta nenhuma igreja e ele fala que ele segue Jesus. Então ele lê a Bíblia na casa dele, é isso mesmo. Cristo, que havia morrido e ressuscitado por mim. Então eu falei, onde eu vou? Aí eu comecei a missa. E durante um ano eu fui um católico, convertido, com certeza da minha salvação, uma certeza inabalável, sabia que estava salvo, que meus pecados foram todos perdoados e pagos na cruz por Cristo, e estudando a Bíblia, estudando a doutrina católica durante aquele um ano, até perceber que realmente a coisa não batia, né? A Bíblia e a doutrina católica, elas entravam em conflito, em muitas partes. Vocês lembram que eu falei com vocês que é muito difícil você saber o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia é um livro muito complexo, né? E a prova disso é as vastas denominações protestantes, cada um pregando uma coisa. Tanto é que eu creio que ele crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Mas eu conheci uma pessoa igual ele, que eu discuti quando eu era protestante, e ela batia o pé comigo falando que Jesus não é Deus, que ela era cristã, que ela fazia reunião em casa e ela xingava os pastores todos das igrejas evangélicas. E eu mostrava na Bíblia para ela as provas que Jesus é Deus e ela se negava, né? Então é muito difícil dizer o que a Bíblia diz, né? A gente precisa de uma autoridade, não tem jeito. Se a autoridade inspirada pelo Espírito Santo, que é a igreja, o santo magistério da igreja, não chegar e bater o martelo, é confusão, né? Vira confusão. E aí tá aí a prova, né? Um desigrejado fala que Jesus é Deus, o outro fala que não é. Então, é isso aí. E na época, quando eu realmente olhava para imagens como se fosse um retrato, falava assim, isso aqui é o retrato de santo não sei quem, não adorava aquilo.
nem venerava aquilo, mas pensava que era só para lembrar da pessoa. Mas o que eu não conseguia entender na época já era como alguém poderia ter construído uma basílica para abrigar uma mera imagem. Como alguém podia subir de joelhos, escadas dessa basílica, ou de outras chamadas catedrais por aí, pelo mundo afora, fazendo isso em honra àquela imagem, esperando que aquela imagem tivesse superpoderes, quando aquela imagem não podia nem tirar a poeira dela própria. Alguém precisaria vir de vez em quando espanar aquela imagem. Ela não viveria bem sem um espanador, quanto menos ela seria capaz de ajudar alguém. O Salmo 136. Bem, vamos lá. Ele usou uma argumentação que de fato tem na Bíblia, que é o Salmo 115, né? Que fala que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam. Mas eu acho estranho ele ter dito que estudou a doutrina católica. E olha só o que a doutrina católica diz. Catecismo da Igreja Católica, né? Esse é o do Vaticano II. Vamos lá. No parágrafo 2132. Eu vou até pôr aqui para vocês também lerem. Para você ver o que a Igreja Católica diz sobre imagens. Ele está falando que a pessoa ela faz isso para uma imagem, né? Para uma imagem de gesso. E na verdade não é. Vamos lá. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige a quem ela representa. Ele está falando que a pessoa faz aquilo para a imagem. Na verdade, não. A pessoa que está fazendo aquilo, ela está fazendo aquilo para Nossa Senhora Aparecida, para Nossa Senhora, Rainha dos Céus, né? Nossa intercessora, nossa mãe. Não está fazendo isso para a imagem. E a quem venera, a quem ela representa, e quem venera uma imagem, venera a realidade nela produzida. Ou seja, quando eu estou ajoelhado para uma imagem de Nossa Senhora para rezar e não para adorá-la, eu estou fazendo aquilo para rezar, como um ato de piedade. Eu estou ajoelhando para rezar, não é para você fazer uma adoração. Mas vamos com calma que eu vou explicar para vocês direitinho o que é a adoração que os protestantes não entendem. Então aqui, ó, o ato de culto não se dirige às imagens como realidades em si, mas considerem seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem a Deus encarnado. Essa é a diferença de um ídolo para uma imagem. A imagem, a imagem sacra, a arte sacra, ela vai apontar para Deus. O ídolo, ele aponta para si mesmo. O ídolo é uma imagem de um Deus falso. Então, a pessoa que está subindo uma escada, ajoelhado, lá na base... Primeiro, eu não sou obrigado a crer nisso. Nenhum católico é obrigado a ser devoto de Nossa Senhora, ser uma pessoa que vai fazendo romaria a pé para a Basílica. A pessoa que faz isso, ela faz pedindo intercessão à Nossa Senhora, e não a uma imagem, né? Ele está dizendo aí que a pessoa faz isso achando que imagem vai ter poder. E não é isso. A doutrina católica não ensina isso. 5, de 15 a 17, diz: os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum nas suas bocas. Antes de ir ao ponto agora, vamos entender uma coisa. O que é a crença pagã com relação a ídolos, né? É muito interessante isso. A gente vê isso. Eu acho que ele não vai citar o famoso Êxodo 20. Mas vamos lá. Na crença pagã, o que era o ídolo? Para eles, o ídolo era o próprio Deus. Então, por exemplo, vamos supor que isso aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um ídolo. Sei lá, Deus Pizza. Eles achavam que isso aqui era o Deus. A imagem era o Deus. Entendeu? Não era uma representação. A imagem era o Deus deles, entendeu? Então era um Deus que estava imóvel, entendeu? Por isso que a Bíblia fala, ó, o Deus deles não consegue limpar a própria poeira deles. Por quê? Porque eles acreditavam que o Deus deles era a imagem. E não é a doutrina católica. Isso não é a doutrina católica com relação à imagem. Só isso, só essa frase do catecismo já derruba essa argumentação dele. Agora que você perguntou da sua dúvida, eu quero deixar muito claro que idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim a ocupação com qualquer coisa que nós acharmos que pode nos deixar felizes e realizados.
As igrejas neopentecostais que você vê na TV. Mas, por exemplo, eu comprar uma casa me deixa realizado. Mas não quer dizer que eu estou idolatrando a casa. Não faz sentido nenhum. E além do mais, ele citou uma coisa, né? Constrói-se uma basílica para uma imagem. Na verdade, isso é mentira, né? A basílica está lá, ela está lá em honra, sim, de fato, a uma aparição de Nossa Senhora, mas o que se celebra lá é missa. E quem se faz presente na missa e no sacrário é Nosso Senhor Jesus Cristo. A imagem está lá porque foi um milagre que aconteceu, permissão de Deus. Milagres esses que os protestantes não explicam. Nem os protestantes, nem os cientistas ateus. Como, por exemplo, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ninguém explica aquilo, né? Então, assim, argumentação muito frágil. Achar que a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é um templo de adoração a Maria. Tem que ser muito ignorante com relação ao catolicismo para falar isso. Ainda mais de uma pessoa que diz ter estudado a doutrina católica. Não parece. São verdadeiros antros de idolatria, tão graves quanto a idolatria e superstição encontrada nos cultos pagãos. Muitos ali são piores até do que a Aparecida do Norte ou qualquer outra coisa que vende santinhos ou que se... ali muda só o santinho, é lenço, é água benta, é óleo de oliveira, de azeite, não sei da onde, do Jardim das Oliveiras, é água do Rio Jordão, é um monte de bobagem que não tem nada a ver. É a idolatria, sim. Muitas pessoas estão ali em busca de coisas como sal. E isso tem também no catolicismo, tá? Tem uns... Não que a igreja, não reconhecido pela igreja, claro. Mas tem padres aí que infelizmente propagam umas coisas estranhas aí. Isso aí eu tenho que concordar. Saúde e prosperidade que acham ser a solução para os seus problemas. Portanto, elas estão sendo idólatras. O Deus delas é a mágica que vai trazer saúde, a mágica que vai trazer prosperidade. São esses seus ídolos. Nesses lugares você encontra à venda uma seleção de objetos de idolatria que fariam a Aparecida do Norte parecer coisa de amadores. É verdade. Lembrando que eu já fui neopentecostal, tá? Eu fui batizado numa igreja neopentecostal. E sim, isso aí acontece muito mesmo. Só que, tipo assim, existe uma grande diferença pro catolicismo, né? Ele está tentando imputar isso ao catolicismo também. A gente compra uma imagem, por exemplo, essa imagem aqui, ó, de Nossa Senhora de Fátima. Ela custou R$30. E ninguém me prometeu fortuna se eu comprasse ela. Diferente do neopentecostalismo, que esses olhos viram, eles vendiam cajadinho de Moisés, estou dando só um exemplo, né? Miniatura da Arca da Aliança, tudo prometendo que quem comprasse aquilo ia ficar rico, ia ser próspero, né? Então ele também está fazendo uma falsa equivalência aí. Na Igreja Católica ninguém vende imagem prometendo nada, benesses, nada disso. Eu tenho a imagem por quê? Porque a imagem me lembra Nossa Senhora de Fátima, que inclusive eu sou muito devoto dela. Verdade. Voltando ao catolicismo romano, entrar em um debate sobre o significado da idolatria com um católico é perder tempo. Vai por mim, é perder tempo. Um católico estudado é simples. Porque a coisa vai ficar no âmbito filosófico, linguístico, etc. Tentar combater cada um dos seus erros... Eita, gente, peraí. Olha só. Mas eu não vou pausar o vídeo por causa disso, não. Cada um dos erros do catolicismo seria contraproducente, porque são muitos. Se você quiser realmente que um cão largue... Gente, protestante não sabe o que é idolatria, nem adoração, tá? Já vou adiantando para vocês. Por isso que eles acusam a gente de idolatria. O osso. Não tente tirar o osso dele. Sabe o que você faz? Mostra o filé. Mostra um filé mignon, ele larga o osso. A minha mãe, que já mora no céu desde 2005, ela foi salva por Cristo, ela foi católica praticante durante épocas, durante décadas, melhor dizendo. E ela se converteu e passou a pregar o evangelho para suas amigas católicas. A abordagem dela com as suas amigas que adoravam ou cultuavam, como preferem dizer os católicos, uma miríade de santos, era muito interessante e inteligente até o diálogo da minha mãe. Era mais ou menos assim. Quando alguém vinha, alguma católica que ela encontrava, falava de algum santo, ela falava assim, você conhece a história de Santo Antônio? Ah, eu conheço. De quem Santo Antônio era devoto? Ah, de Jesus. E Santa Rita? Jesus. E São Pedro? Ah, também de Jesus. E São Benedito? Ah, devoto de Jesus. Então faça assim, siga o exemplo dos santos.
Ela concluía assim para qualquer católico devoto de alguém. Faça como os santos fizeram, então, seja devoto de Jesus. Porque Tá. Igreja Católica prega isso há 2000 anos. todos eles foram. Atos 10, de 25 a 26 diz: E aconteceu que entrando Pedro, hein, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos pés de Pedro, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Para as adoradoras de Maria, a abordagem era de obediência ao mandamento de Maria. Minha mãe, normalmente, quando encontrava alguém que era devota de Maria, que Maria era tudo, né? Maria Rainha do Céu, Maria Rainha do Céu, Mãe de Deus, ou coisa desse tipo, minha mãe Gente, protestante não. Lembra o que eu tô falando? Protestante não sabe o que é idolatria. pegava a passagem de João, quando fala do casamento de Caná, que Maria diz o seguinte lá aos servos: façam tudo que ele, Jesus, mandar. Ela dizia: você é devota de Maria, então faça tudo o que Jesus mandar. E se O que tem a ver? ela podia ir direto, se a pessoa podia ir direto, a católica com quem ela estava conversando, se aquela pessoa pudesse ir direto àquele que disse: vinde a mim, por que ela iria querer ir à mãe, que era tão necessitada como qualquer um de nós, ao ponto de Maria ter precisado ser amparada e cuidada pelo discípulo João? Vamos lá. Então eu vou parar de pedir qualquer pessoa para orar para mim. Porque não adianta, eu mesmo posso orar para Deus, para Jesus, porque não faz sentido, né? Essa argumentação aí de que ninguém intercede por você, né? Então a questão é, se Nossa Senhora está junto com Deus e para nós é a maior das criaturas e é a pessoa que mais amou Deus nessa terra, por que eu não posso pedir ela? Ela está tão próximo de Deus, né? Então, essa lógica protestante não faz sentido. Quando eles pedem um para orar pelos outros, então também não faz sentido, né? Ah, pastor, ora para mim para quê? Ora direto para Deus, velho. Então, as pessoas têm que parar, por exemplo, de pedir o Mário Persona para orar por elas. Também não vai adiantar. Ela tem que orar direto com Deus, ela tem que resolver ela com Deus. Depois da morte do seu filho? Sim, Maria, quando o Senhor Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? João 19, 27. Depois disse ao discípulo, Jesus disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, Maria recebeu João em casa para cuidar dele? Não, ao contrário. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E isso derruba uma argumentação protestante, né? Que Maria teve mais filhos. Porque se Maria teve mais filhos, por que Jesus entregou Maria aos cuidados de João? Pensa bem. Para amigas espíritas da minha mãe, ela dizia que a ideia de reencarnar não a atraía nem um pouco. Ela falava assim: quem seria tão louco ao ponto de querer voltar a viver neste mundo? Hebreus 9, 27 e 28 diz: e como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes mesmo? Morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Quando ela encontrava com alguém que vivia se queixando da minha mãe, né? Quando encontrava-se com alguém que vivia se queixando da má sorte e que adorava a prosperidade material, como muitos neopentecostais hoje que enchem os templos, estão ali para abrir empresa, para ganhar. E detalhe, tá? Neopentecostal é a maioria hoje dos protestantes. O protestantismo só vinga no Brasil graças a pentecostalismo e neopentecostalismo. Dinheiro. Para esses, a minha mãe dizia que se a vida aqui fosse boa, próspera e confortável, ninguém iria jamais querer mudar-se para o céu. 1 Timóteo 6,8: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que você está indo correr atrás de prosperidade? Quem conheceu a minha mãe antes e depois da sua conversão, minha mãe e meu pai, eles já eram avós quando se converteram até. Quem os conheceu antes e depois, podia ver claramente a diferença, a mudança. No quarto, a minha mãe tinha uma cômoda que era um verdadeiro altar. Antes de se converter, ela tinha uma cômoda que era um altar. Em cima da cômoda tinha imagens de todos os tamanhos, de todo o panteão
de santos católicos. A nossa casa, quando eu era garoto, tinha as paredes repletas de quadros de santos. E cada quadro que ela comprava, ela fazia questão de chamar o padre para fazer um benzimento do quadro. Então vinha o padre, benzia o quadro, aquela coisa toda. Você sabia que a minha mãe estava chegando? Se eu tivesse de olhos fechados, você sabia que ela estava vindo. Por quê? Porque ela carregava, preso ao sutiã do lado de dentro da roupa, um enorme alfinete desses de fraldas, cheio de medalhinhas metálicas de santos dos mais diversos, e aquilo era um chocalho, fazia barulho de um pequeno pandeiro quando ela caminhava pela casa. Sempre aquele barulhinho onde quer que ela fosse. Mesmo assim, com tudo isso, ela e meu pai se converteram e a churrasqueira de casa foi a última a... Uma coisa interessante aqui. Muita gente... E olha só como é que a má catequese ela pode destruir a pessoa e fazer ela de fato virar protestante. Muita gente usa terço no pescoço, principalmente em carros, né? Imagem de santo no carro, como amuleto, achando que aquilo ali vai proteger eles. Isso não existe, gente. Isso o catecismo da Igreja Católica também explica. Você não pode atribuir proteção a nenhum objeto, né? Então, assim, eu vejo muito católico fazendo isso, colocando medalha de São Bento no carro, achando que vai proteger. Isso aí é falta de catequese, infelizmente. E, pelo visto, é o caso da mãe dele. ver as imagens de papel, porque minha mãe depois guardou as molduras, né, para fazer quadros com versículos bíblicos. Mas todos aqueles quadros, as imagens que tinham nos quadros, que geralmente eram papel impresso, foram parar na churrasqueira. As imagens de metal e de gesso foram quebradas ou então jogadas num rio. E uma coisa interessante, eles contradizem a própria Bíblia. E eu vou te falar por quê. Segundo eles, as nossas imagens são ídolos, né? Só que a Bíblia fala que os ídolos não têm poder. Nenhum ídolo tem poder. Então, se é ídolo, né? E tipo assim, não, eu vou, não vai ser nem enfeite. Por que você vai quebrar? Não tem poder. Então, que estranha essa Bíblia que você segue. Outra coisa. Vou pegar o que ele falou para a gente pegar uma argumentação muito interessante. Protestante, geralmente, eu já vi esses quadros que ele está falando. Esses quadros são versículos, geralmente uma pomba. Toda casa protestante tem. E a gente vai abrir aqui, ó, Bíblia protestante, tá bom? Vamos ler aqui, ó. Deuteronômio 4. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Vejam só. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Quantas igrejas protestantes você já passou e tinha foto do pastor e da pastora? Segundo a interpretação apologética protestante, isso é idolatria. Eu estou seguindo a linha de raciocínio deles, do Êxodo 20, né? Não farás para ti imagem de escultura. Aqui está proibindo fazer imagem de homem e mulher. Olha aqui, vê aqui no YouTube aqui, o que vocês estão vendo? A imagem de um homem. Isso é pecado, isso é idolatria. Não é isso que os protestantes falam? Aqui, ó, fotos no Twitter dele tem um monte de foto dele, do filho dele. No Instagram deve ter um monte de foto dele. E aí? Olha o pecado da idolatria. Você está acusando os católicos? Isso aqui também é idolatria. Olha aí. Agora vamos mais fundo, né? Figura de algum animal que haja na terra. Figura de alguma ave alada. Olha aí os quadros de versículo bíblico com pomba. Não pode, né? A Bíblia é protestante, né? Ou que voa pelos céus. As fotos de leão, as imagens de leão que estão abarrotadas nas igrejas protestantes. Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E aqui fala também, eu acho que é, deixa eu ver aqui. 18, eu guardei a Bíblia, mas fala também dos animais que andam sobre 4 patas. Então, idolatria pura, segundo a apologética protestante, né? Vamos lá. Outra coisa, aqui fala de serpente. Olha a contradição.
Na Bíblia fala que Deus ordenou fazer uma serpente de bronze. Quem olhasse para a imagem da serpente seria curado. Será que toda imagem é ídolo? Porque pelo que eu estou vendo aqui, ele crê nisso. Qualquer imagem é ídolo. Eu sempre avisava meu pai, né, e minha mãe, falava assim, olha, se algum dia alguém pescar uma dessas imagens no rio, vai construir uma basílica na beira desse rio. Em Segunda Reis, E existe uma série de milagres envolvendo Nossa Senhora Aparecida. Então não é só que pescou uma imagem. Várias coisas são pescadas todos os dias aí, coisas que estão no fundo do rio e nem por isso viram objetos de devoção. 18:4 diz assim, de um rei de Israel que tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Vou falar sobre isso. O que levou minha mãe a se converter? Jesus. O mesmo Jesus de quem ela ouvia tanto falar nas missas e nunca tinha percebido que ele havia sido morto, havia morrido por ela. No dia anterior à morte da minha mãe, ela A macatequese aí. ainda estava lúcida na cama, ao contrário do meu pai, que ficou muito tempo em coma, mas a minha mãe, na véspera da sua morte, ela estava lúcida. Com câncer já muito avançado, sabendo que ia morrer, ela apontou para a janela que dava para ver o céu e falou assim: meu filho, o Senhor virá me buscar por ali. No dia seguinte, ela já estava livre do câncer, livre da dor, livre da morfina, na presença do Senhor Jesus. Existem muitos católicos, salvos, sim, E eu creio nisso, tá? como eu fui, mesmo dentro do catolicismo, porém eles estão tão presos ao medo da superstição, ao medo do padre, ao medo que tem muita coisa que envolve aquela religião. Então precisa entender que às vezes a pessoa está salva, mas está ali dentro, ainda presa a essas coisas. Se eles estiverem salvos, Eu tentei voltar pro protestantismo várias vezes, tá? é porque eles creram em Jesus Cristo, e não por eles serem católicos que eles foram salvos. Existe uma doutrina no catolicismo que a Igreja Católica, ela é o lugar da salvação. Isso não existe. Isso não existe mesmo, não. Na verdade, o que diz é que fora da igreja não há salvação. Mas também fala, por exemplo, o Concílio Vaticano II diz que os católicos, católicos não, as pessoas de outras denominações são católicos imperfeitos. Então isso não existe mesmo, não, você está inventando. Mas isso aí também existe no protestantismo. Tem igrejas ou denominações do protestantismo que diz que se você não estiver lá. Detalhe, até índios pagãos podem ser salvos, tá bom? A Igreja Católica afirma isso. Por quê? A pessoa que nunca conheceu a Cristo, ela vai ser salva pela lei natural. Você não vai ser salvo. Então é a mesma coisa, não é diferente não, do catolicismo. Eu mesmo, como eu contei, eu me converti a Cristo. Comecei a frequentar a missa, até ajudei o padre, cantava na missa, levava um violão, fazia estudo bíblico com os jovens na igreja. O padre não gostava muito, porque ele achava que eu era algum menino da seita dos meninos de Deus, né? Deus me livre, uma coisa dessa. Mas porque eu tocava violão com os jovens, ensinava eles a crerem em Jesus para serem salvos. Mas é porque na época eu não sabia ainda, eu era ignorante. Mas eu cria já, eu estava salvo. Eu sou do tempo em que diziam que a única igreja verdadeira era a católica e as outras adoravam o diabo. Então, isso estava na minha cabeça. Foi difícil para sair, demorou um tempo. Mas qual não foi a minha surpresa? Quando eu comecei a ler a Bíblia e compará-la ao catecismo católico. Não estou falando daquele catecismo que você ganha, aquele livrinho pequenininho, quando faz primeira comunhão, quando é criança. Não, o catecismo é um livro grande, volumoso, que tem a doutrina católica. Eu comprei para ler. Eu logo Você não leu. vi que as coisas não batiam e a manipulação era tão sem vergonha que até os 10 mandamentos foram reduzidos a 9, com a exclusão do que condena a idolatria. Gente, totalmente fora aqui. O que acontece? Tô até aberto aqui, ó. O que ele está falando é que o não terás outros deuses diante de mim e o não farás imagens de esculturas são mandamentos diferentes. E na verdade não. O não terás outros deuses antes de mim e o não farás imagens de esculturas são um mandamento só. Na verdade, esse versículo 4 aqui, ele é a explicação do versículo 3. Você pode ver que ele é a mesma coisa. Qual a diferença de você não ter outros deuses além do Deus verdadeiro e não fazer ídolos? Porque o original aqui é ídolos, tá? Qual a diferença?
Nenhuma. Então não existe um mandamento específico para não fazer imagem. Existe um mandamento específico para você não cometer idolatria. É isso. E ele está aqui falando que a igreja alterou os 10 mandamentos. Porque se simplesmente tirassem o mandamento que manda não fazer imagens, nem escultura e coisa, etc., não se prostrar a elas, então, ia ficar com 9 mandamentos, né? Então, Vamos lá, gente. Primeiramente, nós temos Bíblia também, né? Então eu tenho aqui, ó, a Bíblia do Peregrino, que é essa aqui, grandona. E eu vou ler para vocês o versículo. Aqui está em Deuteronômio. Nós vamos pegar lá no Êxodo. E eu vou mostrar para vocês que até Bíblias católicas dizem isso. E tá errado, tá? Olha só. Vamos lá. Êxodo 20. Aqui, ó. 20, versículo 4. Não farás para ti uma imagem, nenhuma figura que está em cima dos céus, embaixo da terra, ou na água sobre a terra. Essa aqui é a Bíblia do Peregrino. Agora eu vou pegar a Bíblia protestante. Eu, inclusive, tenho uma Bíblia protestante aqui, que era da minha época de protestante, mas eu vou abrir para vocês aqui, ó. Vocês podem ver, ó, não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que está acima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas da terra. Porém, quando a gente vem para a Bíblia da CNBB, inclusive eu amo essa Bíblia, vamos lá. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti qualquer ídolo. Olha só a Shopee aí, ó. Não farás para ti qualquer ídolo. Olha só, existe uma diferença de imagem para ídolo. Por quê? Igual eu expliquei para vocês, ídolo e imagem é diferente, porque a imagem ela aponta para Deus e o ídolo aponta para si. Mas, na verdade, o texto que fala imagem, ele está errado. Se você pegar esse versículo, o original do hebraico, o texto original, está pesel. Pesel significa ídolo. Então, a Bíblia da CNBB, ela está traduzida da forma mais correta. A Bíblia protestante, ela foi traduzida por um cara chamado João Ferreira de Almeida. Se você pesquisar quem foi João Ferreira de Almeida, você vai ver, eu estou aqui na inteligência artificial, no Gemini, olha aqui, João Ferreira de Almeida era um anticatólico? Sim. Almeida era assumidamente e fervorosamente anticatólico. Ou seja, ele pegou o texto original que fala ídolo e traduziu para a imagem de escultura. Então ele fez uma tradução bíblica com viés protestante, para condenar o catolicismo. Então por isso que os protestantes usam tanto esse versículo, porque esse versículo está traduzido de forma enviesada. O correto é ídolos. Vocês podem pesquisar. Podem pesquisar o original, que lá está pesel. Pesel ou ídolo. Ídolo. Imagem de Deus falso, né? A crença de que o próprio Deus era a imagem. Por isso que eles têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, têm o nariz, mas não cheiram. Por isso. É uma Bíblia traduzida com viés por um anticatólico. Estudem a vida de João Ferreira de Almeida, um completo anticatólico. Para a conta bater e fechar 10 no final, o que eles fizeram, dividiram o último mandamento. O último mandamento é não cobiçarás. Dividiram em 2. Não cobiçarás a mulher do próximo e não cobiçarás as coisas alheias. Mas o mandamento é um só, ele é não cobiçar qualquer coisa. Portanto, mas na verdade, se você cobiça a mulher do próximo, você cai no pecado de adultério. Se você cobiça a coisa do próximo, você não cai no pecado de adultério. Então não tem nada a ver, senhor Mário Persona. Nosso Senhor explicou que se você olha para uma mulher com desejo, você peca contra a castidade, você comete adultério no coração. Então não é a mesma coisa, não. Então, se você deseja mesmo que a sua amiga se converta a Cristo, fale de Cristo para ela. Não perca tempo tentando desatar todos os nós dos erros, das superstições do catolicismo. Fale de Cristo. Até porque argumento de protestante, até hoje, eu não vi um que não era espantalho. Cristo para ela. A palavra, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o Evangelho? Cristo morreu por nós, levou os nossos pecados na cruz.
Cristo ressuscitou ao terceiro dia, isso é o Evangelho. Paulo fala, resume o que é o Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15, nos primeiros versículos, leia lá. Se você precisar esclarecer uma ou outra dúvida dela sobre alguma doutrina errada do catolicismo, faça isso rapidamente e volte para a cruz. Volte para a obra de Cristo, morrendo para pagar por nossos pecados. Questione ela, o que você vai fazer com seus pecados diante de Deus? Ah, será que Deus vai pesar? Minhas obras vão ser mais que meus pecados? Não existe isso. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus por causa de um pecado. É pela fé em Cristo e não pela negação do catolicismo que a pessoa será salva. É por crer na verdade e não por duvidar do erro que as pessoas chegam ao céu. Tem um monte de gente aí pregando antidoutrinas, anticatolicismo. Não é isso, isso não é evangelho. O evangelho é pregar a Cristo. É por confiar unicamente no sangue derramado na cruz que a pessoa é salva. E não por deixar imagens, sair da igreja católica, outras coisas. Não é. Fazendo isso, ela vai continuar perdida do mesmo jeito. Ela precisa crer em Jesus Cristo para ser salva. Viu, gente? Não saiam da igreja católica. Ele mesmo falou. Gente, é isso. Leia o catecismo, tá bom? Eu acho que ele leu um catecismo diferente, porque esse aqui não foi. O de São Pio X também eu acho que não foi. O romano, menos, porque ele é mais complicado, ele é mais difícil. Então, eu não acho que ele tenha lido com amor o catecismo, não. Acho que ele só folheou, porque não tem condição, né? Ele falou coisas que o catecismo responde muito bem. O catecismo. É isso, gente. Se tiver mais algum vídeo para eu reagir, você vê que eu fiquei meio até irritado. Eu fico irritado com essas coisas. Mas se vocês acharem algum vídeo para eu reagir, tem que ser isso aqui, tem que ser confronto, não tem jeito. Me mandem, eu deixei meu e-mail lá no meu canal, mas eu vou deixar aqui na descrição. Qualquer coisa, me chama. Eu pretendo disponibilizar outras redes sociais o quanto antes. Até um WhatsApp, eu vou tentar fazer um WhatsApp só do canal, para ver se eu consigo ter contato com vocês melhor. E é isso. Até o próximo vídeo e salve Maria!